Segunda parte do primeiro capítulo. A abrangência da unção. Por causa de Cristo ungido, todos os que creem na nova aliança são chamados a receber a unção que separa para Deus. Gera uma nova identidade em Cristo e confere uma habilidade condizente com essa nova posição. Na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 20, lemos: E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Se eu tenho alguma coisa, ela se torna minha 24 horas por dia. Se eu digo, eu tenho uma Bíblia, ela é minha propriedade. João está escrevendo para os cristãos. Que realidade tremenda! Todos possuem a unção. E não apenas temos a unção que nos transforma em nova criação, mas ela permanece em nós, habilitando-nos a viver e agir em conformidade com a vida de Cristo, porque Ele se torna residente no Espírito de todo aquele que é regenerado pelo Espírito Santo. Você já nasceu de novo? A unção é sua, a unção do Santo repousa sobre você. Quando Jesus Cristo se tornou o Senhor de sua vida, quando o Espírito de Deus o selou, você recebeu a unção, tornou-se propriedade do Deus Todo-Poderoso. O selo do Espírito de Deus repousou sobre você. Naquele momento, você se tornou parte da família de Deus, recebeu um novo nome, foi-lhe conferida uma nova identidade, foi-lhe concedida a habilidade para viver de acordo com ela. Aleluia! O propósito da unção: separar. Unção significa separação. Você foi separado para Deus. Conforme Êxodo 30, do 22 ao 30, quando pessoas e objetos eram ungidos, estabelecia-se que estavam separados para o serviço de Deus. Por essa razão eram chamados santos, isto é, separados para o uso exclusivo de Deus. A unção era feita para separar alguém para uma determinada posição ou tarefa. Era uma cerimônia de consagração, dedicação. Tudo quanto era ungido se colocava em uma nova posição, fossem pessoas, objetos, eram santos ao Senhor. Veja alguns exemplos. Jacó unge uma coluna como casa de Deus. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E a pedra que erigi por coluna será casa de Deus. Gênesis 28, dos versículos 18 ao 22. A unção do tabernáculo e seus utensílios os tornam santos. Tomarás o óleo da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que nele está, e o consagrarás com todos os seus pertences, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e consagrarás o altar, e o altar se tornará santíssimo. Então ungirás a bacia e o seu suporte, e a consagrarás. Êxodo 40, os versículos 9 a 11. Arão e seus filhos são ungidos e se tornam sacerdotes do Senhor. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Vestirás Arão das vestes sagradas e o ungirás, e o consagrarás para que me oficie como sacerdote. Também farás chegar seus filhos, lhes vestirás as túnicas e os ungirás como ungiste seu pai, para que me ofereçam, para que sejam como sacerdotes. Sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo durante as suas gerações. Êxodo 40, do 12 ao 15. Barnabé e Saulo são ungidos, separados para o apostolado. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Atos 13,
2. Um outro propósito da unção é habilitar. Vemos isto de modo claro na vida de Jesus. Conforme relato do profeta Isaías, repetido por Lucas 4, nos versículos 18 a 21, o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Isaías 61, os versículos 1 a 3. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com eles. Atos 10, 38. O mesmo ocorreu em relação aos discípulos, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Transformar. A unção traz consigo um elemento transformador. Confere-nos uma nova identidade para que possamos desenvolver a missão que temos na terra. A unção do Espírito de Deus veio sobre a nossa vida com esse objetivo: mudar a nossa identidade, para que possamos realizar aquilo para o que Deus nos chamou. São muitos os exemplos bíblicos do poder transformador da unção. 2 deles serão examinados mais adiante: Saul e Davi. O relato bíblico informa: Saul é ungido e tem o coração mudado. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a herança, o povo de Israel? 1 Samuel 10:1. O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles e tu serás mudado em outro homem. 1 Samuel 10:6. Sucedeu, pois, que, virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração. E todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. 1 Samuel 10:9. Davi é ungido e o Espírito do Senhor se apodera dele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. 1 Samuel 16:13. Ele era pastor, via-se como tal, tinha identidade de pastor, mas no momento em que o Espírito de Deus veio sobre ele, por causa da unção dentro do seu coração, foi transformado em rei, adquiriu uma nova identidade. Os discípulos são transformados em testemunhas pela unção do Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Atos 4:31. Ensinar. Embora no momento em que nos vem a unção sejamos legalmente separados para Deus, apesar de sermos considerados santos ao Senhor, a despeito de provarmos uma transformação e de legalmente adquirirmos uma nova identidade, conviver com a unção requer aprendizado. Precisamos de habilidade divina e ela está presente na unção através do ensino. Eis a garantia. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de
todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. 1 João 2,27. E vós possuís unção que vem do Santo e todos têm conhecimento. 1 João 2,20. Temos o conhecimento. O que é isso? A fonte de toda a sabedoria vive dentro de nós.